Descubra como o plano divino transforma a enfrentar pessoas manipuladoras com fé inspiradora. No terceiro ano de Joaquim, o povo de Israel se encontrava em tempos de incerteza e apreensão. O rei Saul, ungido por Samuel, era agora uma sombra do que fora, consumido pela inveja e pela ira. Dentre as tribos, um jovem pastor de Belém chamado Davi se destacava, ungido por Samuel como futuro rei, portador de um chamado divino que seria testado em meio a turbulências. As oliveiras em Belém, que tinham visto sua ascensão, agora assistiam ao seu tormento, enquanto ele enfrentava a perseguição do seu antigo mentor. Enquanto os pastores guiavam seu rebanho nas colinas ao redor de Nob, o coração de Davi estava pesado. Ele se lembrava das palavras da unção, mas a realidade cruel da rejeição o cercava. O exército de Saul, que antes era sua família, agora se tornara uma prisão. Em meio ao perfume das oliveiras e o rugido da ira do rei, Davi se refugiava nas cavernas do deserto de Zife. Em um momento de vulnerabilidade, ele clamava: Ó Deus, meu refúgio, meu ajudador em tempos de angústia, ouvi meu clamor e protegei-me. Sua canção de lamento ecoava, como se as pedras ao seu redor respondessem ao seu desespero. Numa noite calma, quando as estrelas sobre o deserto brilhavam como testemunhas silenciosas, Davi foi surpreendido por um evento inesperado. Saul, em busca de descanso, entrou na caverna onde Davi se escondia. Davi sentiu seu coração disparar, a tentação de acabar com a perseguição ardia dentro dele. Aqui está meu inimigo, entrego-me ao Senhor, ou por minha própria mão o apresento ao meu fim. O ambiente ficou pesado com a tensão, e o eco suave de seu próprio espírito debatia-se entre fazer justiça e esperar em Deus. As palavras proféticas de Samuel ainda ressoavam na mente de Davi, como uma luz em meio à escuridão. Ele olhou para Saul, que dormia despreocupado, e a dúvida o assaltou. Poderia atuar como outros homens, ou permanecer fiel à sua integridade que vinha da aliança com Deus? A voz divina sussurrou em seu coração, inclinando-o para a confiança em Yahweh. Ceder à tentação poderia lhe trazer alívio momentâneo, mas quebraria o pacto com o Altíssimo. Com a decisão impactante de preservar a vida do rei, Davi se aproximou silenciosamente, retirando apenas um pedaço da vestimenta de Saul. Ao amanhecer, o jovem pastor saiu da caverna, segurando o retalho como um sinal de misericórdia. O sol iluminou sua face, e ele gritou: Rei Saul, veja, eu poderia te ferir, mas não o fiz. A caverna, antes um escondite de medo, agora se tornara um testemunho do poder da integridade e da fé. O olhar de Saul se ergueu, choques de emoções transparecendo em seu rosto. Reconhecendo a nobreza de Davi, um misto de arrependimento e rancor se formou em seu coração. Ali, diante do ungido, o rei percebeu que a verdadeira batalha era espiritual e não física. Davi, de pé, com suas mãos limpas de sangue, tinha o coração transformado em um líder segundo o coração de Deus, enquanto o plano divino se desdobrava silenciosamente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através dessa história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? A jornada de Davi apenas começava, uma sequência de provações e testemunhos começaria a moldar o futuro de Israel. Com cada passo dado em obediência, ele se tornaria uma figura emblemática, não apenas de resiliência, mas de fé inabalável. As trevas da inveja e da manipulação poderiam tentar calar sua voz, mas a luz do Criador sempre encontrava um caminho. O que o futuro reservaria para o jovem pastor? O cenário estava preparado. O plano de Deus era mais profundo do que Davi poderia imaginar, prometendo não apenas desafios, mas também vitórias inesperadas que moldariam não apenas seu coração, mas o destino de toda uma nação. O mistério das promessas divinas pairava no ar, ansioso para ser revelado. Davi, após o encontro tenso com Saul, saiu da caverna sentindo o peso de seu destino, e ao mesmo tempo, uma leveza no espírito. As palavras que ele proferiu ecoaram em seu coração. A misericórdia demonstrada ao inimigo refletia a confiança em um Deus que não falharia. No entanto, a realidade do exílio ainda o aguardava. O deserto de Zife, agora um campo de provações, se estendia diante dele. Nos dias que se seguiram, Davi atraiu um grupo de homens que também buscavam abrigo. Eram rejeitados e endividados,
homens que encontraram nele um líder natural. Ele é um ungido do Senhor, murmuravam uns para os outros com um misto de admiração e esperança. Davi, em meio a essa nova comunidade, notou que a responsabilidade sobre os outros aumentava sua determinação. Assim, passou a ensinar a esses homens sobre a verdadeira liderança que honra a Deus, em humildade, compaixão e justiça. Certa tarde, enquanto o grupo se reunia para a oração, Davi sentiu a presença do Senhor se aproximar. Davi, disse-lhe um pensamento claro: meu plano está em movimento. Mesmo em meio à adversidade, farei de ti um refúgio para muitos. O jovem pastor, ao ouvir essas palavras, sentiu um aumento inexplicável de fé. Começou a dirigir seus companheiros a um estilo de vida que não apenas se defendia, mas que também buscava ajudar os necessitados ao redor. No entanto, o espírito de Saul continuava a atormentar a terra. Em uma de suas incursões, o rei enviou seus soldados para capturar Davi, homem que ele considerava uma ameaça. Mande que as montanas o cerquem, ordenou Saul, consumido pela obsessão e pela paranoia. Enquanto os soldados de Saul avançavam, Davi e seus homens percebiam o peso do comprimido sobre eles. Uma noite, enquanto se preparavam para uma emboscada, um dos homens de Davi chamou sua atenção. Meu senhor, disse ele, temos que agir, o rei está decidido em nos eliminar. Mas Davi respondeu com serenidade: ainda não chegou o tempo de agir segundo as trevas. Vamos orar e confiar na habilidade de Deus para guiar nossos passos. Ele nos protegerá. A oração se transformou em louvor, e no momento mais profundo da vigília, o Espírito Santo desceu sobre o acampamento. Davi, começando a cantar, foi tomado por uma certeza inabalável. Na escuridão da noite, um refrão ecoou nos vales: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse hino não apenas acalmou os ânimos, mas fortaleceu o coração de cada guerreiro ali presente. Porém, enquanto a proteção do Senhor parecia um abrigo, um novo desafio se aproximava. Um enviado de Saul, um homem de palavras afiadas e promessas carregadas de engano, surgiu em seu caminho. Ele se apresentava como um mensageiro da paz, mas a desconfiança corria como um rio entre os homens de Davi. Vinde comigo, Davi, propôs o mensageiro. O rei deseja um acordo. Ele está disposto a reconhecer seu direito ao trono se você abrir mão de seus seguidores e se render. Davi sentiu a luta interna, pois a proposta parecia tentadora. Mas na profundidade de seu espírito, lembranças da unção que recebera e do compromisso que fizera ao Senhor começaram a queimá-lo novamente. Com uma decisão imediata, ele se levantou e desafiou o mensageiro. Por acaso você conhece o plano de Deus? O que está estabelecido não pode ser mudado por palavras manipuladoras. A lealdade que temos não é a de reis humanos, mas a do Rei dos Reis. Eu serei fiel. Logo após sua declaração de fé, a presença do temor de Deus envolveu Davi e seus homens. O mensageiro recuou, percebendo que havia subestimado o que estava em curso. Davi estava no caminho para se tornar o homem segundo o coração de Deus, e seu futuro estava sendo forjado em meio a provações, e através de um propósito divino que ainda estava por se revelar. As promessas do Senhor estavam firmes, e os desafios à sua frente apenas preparavam o solo para o cumprimento glorioso do plano celestial. O que mais Deus teria preparado? A grande reviravolta do destino de Israel estava no horizonte, prestes a ser uma obra-prima nas mãos do Criador, revelando a extensão até onde a fidelidade de Davi o levaria. Davi, após o confronto com o mensageiro de Saul, retirou-se para o silêncio da serenidade do deserto, onde as palmeiras se erguiam como testemunhas da fé do homem escolhido por Deus. A inquietação pulsava dentro dele, um eco da luta interna que todos os líderes enfrentam ao se deparar com a opressão e a traição. Ele se lembrou das promessas feitas a ele e da unção que o havia marcado para um chamado superior. Então, o que farei diante do meu Deus? Questionou Davi em sua meditação. Enquanto isso, os homens que o cercavam observavam seu líder, conectados à intensidade de seu espírito. Os olhos de cada um refletiam uma mistura de esperança e ansiedade. Em meio às incertezas, Davi decidiu reunir seus guerreiros para um aconselhamento, permitindo que sua voz ecoasse nas noites mais escuras, assim como um farol que ilumina a costa para os navegantes perdidos. Meus irmãos, começou Davi, não devemos temer as sombras que se aproximam. As palavras que o mensageiro trouxe tentaram nos enganar, mas sabemos que nossa força está em Deus. Nossa missão é servir ao Senhor, mesmo que a afronta venha de quem se senta no trono.
Seu coração ardia ao lembrar que o Senhor nunca abandonara os que confiam nele. Os homens de Davi, inspirados por sua coragem, levantaram suas vozes em uníssono. Faremos a vontade do Senhor, lutaremos por sua causa. E assim, diante da congregação, a disposição de cada guerreiro se fortaleceu, sendo agora um exército unido sob a liderança de um homem que, em meio à sombra da ameaça, rejeitara a rendição. No entanto, um novo dilema surgiu. Um escuteiro, que trazia notícias quentes das terras vizinhas, chegou à sua tenda. Meu senhor, os filisteus estão atacando a cidade de Keila e muitos inocentes estão em perigo. O coração de Davi balançou entre o dever de proteger seu povo e a proteção de seus homens em fuga. Deus está nos testando, acreditou. Nosso chamado é o de resgatar, não o de nos escondermos nas cavernas. Ajudaremos os necessitados, mesmo que isso signifique arriscar nossas vidas. Os homens de Davi concordaram, prontos para embarcar em uma nova jornada que revelaria seus valores e seu destino. Enquanto se preparavam para marchar, Davi, em busca de direção, buscou na presença do Senhor uma confirmação. Senhor, devo ir a Keila e lutar contra os filisteus? Ele orava fervorosamente, fervendo de desejo por discernimento. Em resposta, o Senhor afirmou: Vão, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Esses momentos de busca por Deus ampliaram em Davi a compreensão de que a luta não era somente por um reino terreno, mas pela justiça e pela proteção dos que se encontravam em vulnerabilidade. Com os ânimos exaltados e a certeza da direção divina, Davi e seus homens marcharam em direção a Keila. Ao chegarem, encontraram a cidade sitiada e em desespero. Mas a coragem do exército de Davi, motivada pela compaixão, pulsou como um relâmpago. Com determinação, lançaram-se contra os filisteus, clamando ao Senhor por força em cada passo. E, como prometido, Deus entregou os inimigos em suas mãos, libertando a cidade e seus habitantes do temor. Após a vitória, Davi tomou um tempo para refletir. As palavras que o Senhor lhe falara lhe invadiam a mente. Mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança para aqueles que se abrigam em mim. As linhas do plano de Deus neste ato heróico começaram a se desenhar nítidas na mente de Davi. Contudo, um novo desafio se aproximava, drástico e inesperado. Os homens dentro de Keila, temendo a fúria de Saul, começaram a fazer planos de entregar Davi. Eles não compreendiam que o propósito de Deus era mais profundo do que o imediato. Davi percebeu que sua jornada estava longe de terminar e que mais perigos o aguardavam. Mas, em meio a tudo isso, a certeza de que Deus estava em controle, crescendo em seu coração. Um lampejo da grande e soberana ordem divina, que se desdobrava diante de seus olhos. Assim, Davi se voltou novamente para o Senhor, questionando o que essa nova reviravolta significava para o futuro. O que mais devia ser revelado? O caminho ainda estava envolto em mistério, e a soberania divina continuava a tecer a história que traria não apenas libertação, mas entendimento profundo do plano de Deus na vida de seu escolhido. Enquanto a tensão crescia em Keila, o coração de Davi pulsava com um peso que ele nunca havia sentido antes. A insegurança de seus homens, agora preocupados não apenas com os filisteus, mas com a traição de seus próprios compatriotas, se espalhava como fogo em palha seca. Não era apenas a luta contra os inimigos a que Davi temia. Era a traição que poderia vir de dentro das próprias muradas da cidade, que ele havia vindo salvar. Davi retirou-se para um lugar solitário, afastando-se do clamor das multidões. Ele se lançou em oração fervorosa diante do Senhor. Ó Deus de Israel, meu refúgio e fortaleza, peço-te que me concedas entendimento. O que devo fazer agora que a confiança se torna um fardo pesado entre meu povo? Que lealdade eu posso ter quando a sombra de Saul se estende sobre nós? Enquanto Davi clamava, o silêncio do deserto parecia tingido de toda a gravidade do momento. Então, em meio à quietude, a voz do Senhor ressoou em seu espírito, trazendo um consolo profundo. Davi, não temas, eu sou contigo. Aquele que confia em mim nunca será confuso. Levante-se, pois o plano que trago à tua vida é maior do que qualquer traição. Reanimado pela presença de Deus, Davi emergiu das sombras do desespero. Ele convocou seus homens e anunciou: a cidade de Keila nos deu abrigo em um momento de necessidade, mas agora sua população teme pela própria vida.
Iremos nos afastar, pois o Senhor já nos advertiu que os homens aqui planejam nossa entrega. A proteção de Deus se estende a nós, mas devemos ser inteligentes e cautelosos. Os guerreiros de Davi, embora contrafeitos, compreenderam a sabedoria de seu líder. Eles se prepararam e, sob a capa da noite, abandonaram Keila, seguindo em direção ao deserto de Zif, um local mais seguro. No caminho, Davi se voltou para eles e disse: não é apenas a nossa vida que buscamos, mas a vida dos justos ao nosso redor. Por isso, devemos seguir movendo-nos conforme o Senhor nos guiar. Durante os dias que se seguiram, Davi e seus homens se esconderam em cavernas profundas, longe das mãos traiçoeiras. No entanto, o peso da necessidade e da espera pesava sobre todos. A opressão de Saul, que intensificava seu desejo de capturar Davi, fez brotar uma nova ansiedade entre os combatentes. Foram semanas de incerteza, até que, em uma fenda na roca que lhe servia de abrigo, as palavras de Davi ecoaram: confiemos no Senhor, que nunca se esqueceu de sua aliança. Mas a provação tornou a se avolumar. Um dia, enquanto Davi orava, um mensageiro, correndo ofegante nas areias quentes do deserto, anunciou que Saul havia se lançado em uma busca incansável, movido pela inveja. Ele chegou perto de Davi. Seu exército se aproxima. Há planos de emboscar-te. A gravidade da situação causou um turbilhão de emoções nos homens de Davi. O desespero começava a se misturar com o medo, e as perguntas começaram a pairar no ar como uma tempestade. Davi parou para considerar não apenas a segurança de seus homens, mas também a voz do Senhor que sempre fora a sua guia. Ele sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Senhor, quão longo será este caminho de provação? Tu tens prometido estar conosco, mas o que me diz agora? Como devemos confrontar essa calamidade? Em um momento de clareza, Davi lembrou-se de que o Senhor é um Deus de aliança e de promessas. Ele também se lembrou de um versículo: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Davi percebeu que ainda havia esperança, um fio de luz em meio à escuridão. Assim, ao encontrar-se em angústia, Davi, como um pastor que cuida de seu rebanho, buscou interceder pelo povo que confiava nele. Assim, ele levantou um clamor a Deus, pedindo discernimento e direção diante das adversidades que não paravam de se acumular. O Senhor respondia em silêncio, mas Davi sentia que cada momento passava como um compasso, preparando-o para algo grandioso que se aproximava. Assim como tu, Senhor, conduziste os antigos heróis em suas lutas, leva-me e leva este povo a um novo destino. O que mais deve ser revelado? Que o teu plano soberano seja manifestado em nós. E assim Davi aguardava, a inquietação transformada em expectativa e esperança, o peso da soberania de Deus se revelando ali, em meio à provação. O que seria o próximo passo neste caminho orquestrado pelas mãos do Senhor? E enquanto se preparavam para o que estava por vir, os ventos de mudança não apenas sopravam sobre as montanhas, mas também nas fileiras de seus homens, deixando um ar de expectativa no coração de Davi sobre os desígnios de Deus. O desfecho dessa história divina estava prestes a ser revelado, e Davi estava pronto para se aprofundar no mistério do plano que poderia mudar não apenas seu destino, mas também o de toda a nação de Israel. Enquanto a noite se tornava profunda, Davi e seus homens se reuniram em oração ao redor de uma fogueira crepitante. O céu, brilhando com um brilho prateado, parecia murmurar promessas divinas a aqueles que esperavam em fé. Os rostos dos guerrilheiros eram marcados pela preocupação, mas também por uma resiliência que começava a brotar nas profundezas de seus corações. Davi levantou a voz, dizendo: Amados, não é hora de sucumbir ao desespero, mas de lembrar que temos um Deus que nunca falha. Naquele momento, um dos homens, chamado Abiazer, interrompeu: Davi, os mensageiros falam de conselhos traiçoeiros. A cidade de Keila, que nos acolheu, agora nos vê como inimigos. Precisamos de um plano sólido, antes que Saul nos alcance. O eco de suas palavras parecia interagir com as sombras ao redor, intensificando a tensão. Davi sentiu essa pressão em seu peito. Ele sabia que a liderança não era apenas sobre instigar coragem, mas também sobre buscar a orientação do Altíssimo. E assim, em um ato de devoção,
ele se retirou mais uma vez ao deserto para clamar ao Senhor. Ó Deus, faze-me sábio, mostra-me o caminho. Como devo agir em face da traição e da adversidade? Enquanto Davi buscava, uma visão começou a se formar em sua mente. Ele se lembrou de como o Senhor havia protegido os israelitas das emboscadas dos filisteus e como, em tempos de fraqueza, Deus se tornara sua fortaleza. Ele começou a entender que uma estratégia não vinha apenas da astúcia humana, mas da divina sabedoria que poderia transformar uma situação desesperadora em um testemunho de vitória. Passadas algumas horas no silêncio da oração, um som suave como um murmúrio de águas começou a tocar o ouvido de Davi. Era o Senhor que respondia. Davi, envia a mensagem a todos aqueles que se aliarem a ti. Reúne aqueles que anseiam por justiça e, ao invés de lutar nas sombras, enfrenta a luz da sua verdade. Davi regressou ao acampamento e convocou seus homens. Com um fervor renovado, ele exclamou: O Senhor tem falado. Vamos reunir as tribos de Judá e exortar aqueles que temem a traição. Pois, como diz a Escritura, onde há desunião, o inimigo prospera, mas a unidade é nossa força. Os guerreiros, agora repletos de esperança, começaram a se preparar para o que estava por vir. Davi, com a ajuda de Jonatas, que também havia se juntado a eles, enviou mensageiros por toda a terra, convocando aqueles que eram leais e desejavam ouvir as promessas do Senhor. Porém, enquanto a mobilização aumentava, Davi não podia ignorar o curso maligno de Saul. O rei, hostil e obstinado, enviava espias em busca de Davi, movido pela ganância e pelo temor de perder o trono. Um dos mensageiros de Saul, que se infiltrou entre as fileiras de Davi, começou a semear discórdia, tentando desviar os seus homens da lealdade à causa do ungido do Senhor. Ele não é mais o rei escolhido de Deus, mas um foragido. Por que lutar por ele? A traição é a única solução. Este mensageiro manipulador sussurrou ao ouvirem os homens, sem saber o impacto espiritual que suas palavras causariam. Davi, percebendo a divisão crescente, se levantou e disse: Não permitiremos que a confusão nos atinja. Lembrem-se de que o nosso Deus é um Deus de aliança, e aquele que se agrega à nossa dor e luta inicia um caminho de libertação. Com a autoridade que vinha de sua intimidade com o Senhor, Davi começou a proferir profecias de esperança e encorajamento, recordando a todos o que Deus fez no passado. Assim como nos libertou do Egito, nos libertará também hoje. O poder da fé e da verdade sobreveio na atmosfera, repelindo as trevas que tentavam invadir suas almas. Enquanto a noite caminhava para o amanhecer, um novo vento soprava, e a confiança começava a se restaurar nos corações. Mas, mesmo em meio a vitórias espirituais, o poder de Saul se aproximava, como uma tempestade no horizonte. Davi sabia que a batalha havia começado, mas não apenas no plano físico. E assim ele orou, determinado a descobrir a próxima parte do plano que o Senhor tinha para ele e seu povo. E enquanto a alvorada despontava, uma nova revelação começava a inebriar o espírito de Davi. Uma mensagem divina que poderia não apenas mudar o destino dos que estavam à sua volta, mas de toda a nação. Quais são os desígnios do Senhor? Será que estou preparado para o que vem a seguir? Uma expectativa começava a germinar, revelando que o próximo movimento de Deus estaria mais perto do que imagina. Após aquela noite de intensa oração e renovação do espírito, a luz da manhã trouxe uma nova clareza ao acampamento de Davi. Ele observou seus homens se preparando para o que estava por vir, suas faces agora marcadas não só pelo cansaço, mas também pela determinação. Enquanto a alvorada se espalhava, a confiança invadia suas almas, e Davi sentia que o momento de ação tinha chegado. Davi encontrou-se em meio à sua pequena assembleia, e em tom firme começou a instruí-los. Irmãos, o Senhor nos orientará na batalha. Não lutaremos apenas contra carne e sangue, mas com as forças do mal que tentam nos desviar. Devemos estar alertas, unidos e firmes em nossa fé. Assim ele lembrou-lhes das palavras do Salmo, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. A construção que estavam prestes a edificar não era apenas de um exército, mas de uma aliança inquebrantável com o Altíssimo. Enquanto se preparavam, um mensageiro chegou apressado. Ele vinha da cidade de Keila, que havia sido um refúgio para Davi e seus homens,
e trazia uma mensagem de alarme. Saul está vindo, cercando a cidade. Com suas tropas, ele busca impedir que você e seus homens escapem. O povo está em pânico. Davi, ao ouvir aquilo, sentiu a pressão aumentar sobre seu coração. Ele não poderia desviar a atenção de seus homens para a confusão, mas precisava buscar o Senhor mais uma vez. Separando-se em um canto, ele clamou: Ó Senhor dos exércitos, de quem me livrarei se não for de ti? O que farás agora por teu povo? Novamente, o Senhor respondeu a Davi, com uma mensagem clara e específica: Levanta-te e vai à terra de Judá. Eu estarei contigo para enfrentar Saul, trazendo libertação ao povo. Creia, Davi, em meu poder. Ao retornar ao acampamento, Davi transmitiu a revelação divina. O Senhor ordenou que subíssemos à terra de Judá. Vamos, pois, e lutemos pela proteção dos que nos acolheram. Que saibam que somos servos do Deus vivo que nos salvou. Os homens de Davi se levantaram, ardendo em fervor. No entanto, no meio deles, alguns começaram a hesitar. Davi, de onde virá nossa força contra um exército tão grande? Estamos apenas alguns poucos e eles têm muitos. O medo pode nos vencer. As palavras de dúvida se espalharam entre eles como uma brisa traiçoeira. Davi viu a batalha se mover não apenas no campo de batalha, mas também no coração de seus homens. Em resposta, ele levantou a voz com autoridade. Não temais. Como o Senhor é meu ajudador, não temerei o que o homem me possa fazer. Agarrem-se à verdade. A vitória já está garantida pela palavra do Senhor. Reunindo todo o seu ímpeto, Davi contou a seus soldados sobre os feitos grandiosos de Deus e os milagres que haviam testemunhado. Ele lembrou-lhes da travessia do Mar Vermelho, da vitória sobre Golias e das promessas de que um justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levantará. Provérbios 24:16. Então, com os corações inflamados, os guerreiros de Davi ergueram-se para marchar em direção a Keila, firmes em suas convicções. Mas ao se aproximarem, um grupo de espiões sob o comando de Saul os aguardava, prontos para desfazer a unidade que Davi havia trabalhado para construir. A tensão criada por esses agentes de discórdia era palpável, e Davi compreendeu que a verdadeira batalha estava se intensificando. Saul estava próximo, e mesmo com fé e coragem, Davi sabia que seu próximo passo deveria ser guiado mais uma vez pelo Senhor. Como ele poderia proteger seus homens e ao mesmo tempo preservar a aliança com o povo de Judá? Enquanto avançavam, Davi sentiu uma convicção se formar em seu coração, uma nova revelação que ainda não tinha sido totalmente desvelada. Qual é o desenlace de tudo isso? O que o Senhor realmente deseja mostrar por meio de nossas lutas? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto os braços de Deus pareciam estar prestes a despejar sua sabedoria sobre eles. Assim, enquanto os guerreiros de Davi se preparavam para a batalha, uma nova estratégia divina começava a brotar em seu espírito, prestes a ser revelada na convergência da luz e das trevas. E sem saber, um novo desdobramento da soberania de Deus enredava-se na narrativa de sua vida e na história de Israel. Enquanto Davi e seus homens se aproximavam da cidade de Keila, a ansiedade permeava o ar como um manto pesado. Os espiões de Saul se moviam nas sombras, aguardando a oportunidade de minar a determinação dos guerreiros. Certa vez, um deles, um homem astuto e traiçoeiro, aproximou-se de um dos soldados de Davi, sussurrando palavras que poderiam abalar a própria fé. Vocês acreditam realmente que podem vencer um exército tão numeroso? A força de Saul é avassaladora. Que esperança vocês têm em seus punhos? Davi, ao perceber a infiltração da dúvida, convocou imediatamente os seus homens. Em meio ao crebitar da hesitação que ameaçava se espalhar, ele levantou-se, a luz da manhã refletindo em seu rosto determinado. Irmãos, não permitam que palavras de traição entrem em seus corações. Somos uma aliança, e nossa confiança não está na força do exército, mas na fidelidade do nosso Deus. A Ele confiamos, pois disse: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A fervorosa oração de Davi ecoou como um toque convocando a unidade entre os homens. Cada um, ao escutar a voz de seu líder, sentiu a chama da coragem reacender-se. Eles sabiam que, mesmo em meio à adversidade, o Senhor estava com eles. E Davi lembrou a todos de que um só pode perseguir 1000, porque o Senhor é quem luta por nós. Deuteronômio 32:30.
Avançando em direção a Keila, as tropas de Davi se moviam como um só coração, mas a malignidade de Saul não estava omitida do horizonte. Na calada da noite, o rei havia arquitetado um plano sinistro, enviando mais homens para cercar a cidade, com o objetivo de aprisionar e destruir os que se aliavam a Davi. Orações silenciosas foram levantadas por aqueles que temiam pelo futuro, seus olhos fixos em Deus. Davi, percebendo a gravidade da situação, buscou o Senhor em súplica. Ó Deus, onde está a tua mão? Como posso salvar o povo de Judá e a mim mesmo dessa opressão sem igual? O céu se tornava pesado de expectativa, e em resposta à angústia de Davi, o Espírito do Senhor trouxe uma ao seu ouvido. Pede e receberás. Está próximo o momento em que a luz brilhará sobre a escuridão, se fores fiel e obedeceres à minha palavra. Fortalecido pela nova revelação, Davi se voltou para seus homens em um tom de convicção. Vamos fazer um reconhecimento. Veremos como podemos proteger a cidade sem nos expormos desnecessariamente. A quem, Deus, são os passos, e com isso em mente, seremos os enviados do Senhor para trazer a salvação. Na escuridão da noite, Davi e sua elite partiram, movendo-se como sombras entre as árvores. A confiança em Deus era a tocha que iluminava seu caminho, e, enquanto o coração batera com emoção, Davi sabia que o desfecho se aproximava. Eles se aproximavam da linha da segurança para executar um plano que não apenas desbarataria a investida de Saul, mas na verdade manteria a honra dos filhos de Judá. Contudo, enquanto se posicionavam, uma presença desconhecida entre as sombras chamou a atenção de Davi. Um homem com vestes desgastadas e um semblante preocupado aproximou-se dele. Senhor Davi, eu sou Isca, filho de um dos anciãos de Keila. Vi vosso esforço e trouxe uma mensagem daquelas que também se preocupam com as ações de Saul. Eles estão prontos para rendê-lo em troca da proteção. As palavras soaram como um trovão na mente de Davi. O que o Senhor realmente deseja com isso? Uma incerteza cautelosa começou a tomar o seu espírito. Quais eram os verdadeiros planos do Altíssimo? Naquele instante, Davi percebeu que, ao buscar a vontade de Deus, os caminhos se cruzavam entre a luz e a escuridão. Assim, ele se preparou para o que estava à frente, buscando discernir a vontade de Deus, sabendo que a resposta estava próxima, comprometendo-se a agir não por conveniência, mas pela glorificação de quem o chamara. O futuro de Judá estava nas mãos daquele que habita nas alturas e que não abandonaria seus filhos. E assim, uma intercessão se deu no desenrolar da soberania divina, uma pista que muito em breve revelará um mistério que transformará não apenas o povo de Judá, mas revelará o caráter fiel do Deus que sempre esteve à frente deles. Davi, tomado pela inquietação e pela busca da direção divina, percebeu que a situação em Keila tornava-se mais complexa a cada instante. O cenário distorcido por mensagens de rendição trazidas por Isca fez com que seu coração se contorcesse, ainda mais por saber que a vida de muitos estava em perigo. Com a sombra da traição pairando, ele girou o olhar para os seus homens. Aquele momento exigia uma sabedoria que só podia vir do céu. A liberdade do povo de Judá e a segurança dos que se unem a nós estão em risco, Davi afirmou, a voz firme, mas não destituída de compaixão. Eles desejam nos usar como moeda de troca, mas o nosso Deus é um Deus de justiça e não permitirá que a maldade prevaleça. Oremos. E assim, todos se juntaram em oração fervorosa, clamando por orientação e clareza. Enquanto oravam, uma nova onda de certeza encheu o espírito de Davi. Ele lembrava-se das promessas do Senhor. Não temais diante deles, pois eu sou convosco para vos livrar. Jeremias 1:8. A luz da manhã começava a romper a escuridão da noite, e ele sentiu a força de Deus inundar seu ser. Ele se virou novamente para Isca, que observava com ansiedade, e perguntou: Você sabe onde podemos encontrar aqueles que conspiram contra nós? Sim, senhor Davi. Eles se reúnem nas montanhas ao redor de Keila, onde a visão é clara para ver qualquer movimento. Isca respondeu, temor em sua voz. Então levaremos a batalha a eles, disse Davi, decidido. Com a ajuda de nosso Deus, desbarataremos o plano de Saul e não permitiremos que o medo nos paralisem. Que aqueles que se opõem à aliança de Deus conheçam sua mão poderosa. E com isso, Davi preparou-se para a missão. Montados em seus cavalos,
Os guerreiros de Davi se dirigiram para as montanhas. O Senhor estava com eles. As palavras do salmista ressoavam em seu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmos 27, 1. A coragem infundida por Deus fazia brotar em seu peito um fervor que ecoava como tambor em um campo de batalha, e os ventos sopravam a favor de seus homens. Ao chegarem ao alto da colina, Davi avistou os homens de Saul congregados, suas vozes ecoando como um rugido de leões prontos para o ataque. Porém, uma certeza indiscutível pulsava dentro dele. O verdadeiro rei, o Senhor dos exércitos, já estava ali, e pela sua mão as correntes da opressão seriam quebradas. Reuniu seus homens em um círculo e falou com tremor na voz, mas convicção no coração. Agora é o momento do Senhor. Ele nos chamou para ser instrumentos de libertação. Lembrem-se de que não é com exército nem com força, mas com o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6. Que a nossa mão não se abale diante do inimigo, pois o nosso Deus é quem peleja por nós. Armados de coragem e unificação, Davi liderou o ataque. As vozes se tornaram um clamor de guerra, e os homens de Saul, pegos de surpresa, começaram a dispersar-se diante da fúria da fé que Davi e seus homens traziam. Os primeiros golpes foram trocados, e uma nuvem de tensão caiu sobre o campo de batalha. Ouvia-se o clangor do aço e os gritos de homens que lutavam por sua sanidade e liberdade. Contudo, enquanto o tumulto se desenrolava, Davi sentiu uma presença familiar ao seu lado. Era o Senhor, lutando junto a eles, revelando um cenário longe do que poderia imaginar. Mas antes que a batalha pudesse se desenrolar em desfechos definitivos, uma verdadeira revelação desceu sobre o coração de Davi. Uma voz sussurrou em seu espírito: o que será de Judá se o próprio povo o trair? A proteção que buscam pode ser um caminho para a redenção ou um beco sem saída. Ele percebeu que estava prestes a viver um momento transformador que poderia mudar o destino de todos em Keila. E assim, Davi teve que tomar uma decisão crucial, uma que não apenas direcionaria a vida de seus homens, mas que ressoaria nas gerações vindouras. Ele se colocou diante do Senhor, o olhar fixo nas realidades do coração humano e na natureza do querer divino, buscando respostas em meio ao caos que se formava. Que luz o Senhor revelaria em tal escuridão? O verdadeiro vencedor da batalha seria aquele que, guiado pela fé, discernisse a mão de Deus. Um novo mistério ressoava nas composições do céu, e a batalha que se travava à frente não era meramente por uma cidade, mas pela própria alma do povo de Judá. O desenrolar desse plano divino rapidamente se tornaria um marco na história de uma nação, desafiando as expectativas do futuro e revelando a profundidade da sabedoria de Deus. Num momento de intensa turbulência, com os ecos da batalha reverberando nas colinas, Davi parou, seus sentidos agudos ao clamor robusto de seus valentes. A luta não era apenas contra a espada e a lança, mas contra a traição e desconfiança que permeavam a própria intenção do povo. Ele sabia, no fundo de sua alma, que a verdadeira batalha estava na alma de Judá. Enquanto a poeira da luta erguia-se ao céu, Davi levantou-se em meio a seus homens. Irmãos meus, vejam além do que os olhos físicos revelam. Estamos frente a um desafio que toca o âmago de nossa fé e integridade. Não é apenas uma peleja por armamentos, mas pela nossa essência, pela lealdade que devemos ao Senhor, exclamou, a voz reverberando com uma autoridade que parecia ecoar nas paredes eternas de Jerusalém. Então, Davi se lembrou de sua experiência com Golias e como a confiança em Deus o havia levado à vitória. Lembrem-se de que foi a fé que nos trouxe até aqui. Estamos a pelejar pelo futuro de Judá, e o Senhor nosso Deus não abandonará sua obra. Uma onda de fervor espiritual iluminou os rostos de seus soldados, e a bravura se acendeu como chamas diante da escuridão. Quando o vento uivava sobre eles, Davi, em seu espírito inquieto, começou a entender que o conflito teria repercussões além do visível. Ele se voltou novamente para o Senhor em oração. Com os olhos fechados, clamou: Ó Senhor, mostre-nos o que devemos fazer. O teu propósito deve prevalecer, ainda que os desafios pareçam insuperáveis. Uma calma súbita envolveu Davi, e em sua mente surgiram as palavras da Escritura. O Senhor nos guiará continuamente,
fartará a nossa alma em lugares secos e fortificará os nossos ossos. Isaías 58:11. Aquela promessa trazia consolo, enquanto a luta ao redor deles intensificava. O inimigo, ensaiando tempestades de ruína, mal sabia que a intervenção do Altíssimo estava prestes a se revelar. Os homens de Saul, confusos e aterrorizados pela determinação dos guerreiros de Davi, começaram a recuar. Em meio ao tumulto, uma voz elevada gritava por trás: "Vejam, eles são homens enraizados na própria fé. É como se tivessem um Deus lutando ao seu lado." Davi, percebendo essa mudança de atmosfera, conduziu seus homens a somar essa confiança com a força das suas vozes em uníssono, exaltando o nome do Senhor. No entanto, no calor da batalha, a sombra de uma traição se aproximava como nuvens escuras no horizonte. No acampamento dos filisteus, um dos soldados de Saul, alterado pela confusão, revelou ao rei a localização da fortaleza de Davi, exclamando: "Ele não está apenas lutando por Keila, ele está se tornando um símbolo de resistência. Devemos agir rapidamente se quisermos capturá-lo." Davi, percebendo o golpe traiçoeiro que se aproximava, convocou seus homens a se reunirem. A tensão aumentava. Agora não era mais um simples combate. Um novo teste se aproxima. Não é só a luta por nossa vida, mas por toda a promessa de Deus para Israel, advertiu, seu coração pulsando. Ele sabia que essa realidade exigiria maior confiança no Senhor que o guiaria. Enquanto o sol se punha, Davi preparava o coração de seus guerreiros para o que estava por vir. Ele concluiu: "A batalha por Keila é uma fração de um plano muito maior. Temos que nos unir de forma ainda mais profunda, clamar nossa confiança ao Senhor, pois Ele está orquestrando um refúgio contra a traição." Para cada homem ali presente, as palavras de Davi eram um desafio e uma bênção que ressoariam na eternidade. De repente, como resposta à súplica fervorosa de Davi, a terra começou a tremer levemente. O Senhor sinalizava que o clima da batalha mudaria, e um novo desdobrar do plano divino estava prestes a se revelar. A inquietação germinava, e a certeza de que algo além da compreensão humana estava acontecendo se firmava na alma dos homens de Davi. Estariam eles preparados para entender o que Deus reservava neste divino embate? E que verdades ainda estavam por vir à luz entre a sombra da traição e a esperança de um futuro redentor? A história de Judá estava em jogo, e a intervenção do Altíssimo se aproximava a passos largos, revelando mais do seu soberano plano. O vento da mudança soprava com força sobre os campos de batalha em Keila, e o coração de Davi se enchia de uma inquietação angustiante. Cada grito, cada clangor de espada ressoava, não apenas como a luta pela sobrevivência, mas pela soberania de Deus sobre seu povo. Ele sabia que cada movimento agora teria repercussões duradouras, e a traição que ameaçava desestabilizar todas as promessas divinas se aproximava rapidamente. Alguma revelação tinha que ser feita. Enquanto a poeira da batalha se dissipava, uma estranha calma parecia pairar sobre o acampamento. Davi, afastando-se para um lugar mais isolado, levantou suas mãos a Deus. Ó Senhor, um plano se esconde nas sombras desta batalha. Revele o que tramas para o futuro do teu povo, pois não quero agir em meu próprio entendimento. Preciso ouvir a tua voz mais uma vez. O silêncio que se seguiu foi pleno, e esperando Davi sentiu um leve sussurro em seu coração. O que se aproxima não é apenas um teste de força, mas uma oportunidade de compreender a profundidade da minha misericórdia. Prepara-te, pois um confronto além da aparência aguarda por ti. Essas palavras pareciam vibrar na alma do jovem rei, imbuindo-o de uma nova esperança. Enquanto ele retornava ao seu acampamento, encontrou seus homens na peleja contra o medo. "O Senhor viu nosso clamor", exclamou Davi, e ao vê-los se voltarem para ele, uma onda de determinação ressurgiu. Como o Senhor é bom em nos fortalecer. Lembrem-se do que nos traz aqui. Lutamos não apenas por nossas vidas, mas por um futuro que Deus preparou para nós. Porém, no coração de Davi havia uma inquietude que não o abandonava. As palavras do Senhor reverberavam em sua mente como um chamado para entender que a batalha era mais do que uma luta física. Era também espiritual, onde a integridade e a confiança firme seriam testadas. Os espiões de Saul, vestidos como pastores, já se infiltravam nas terras nas proximidades, ávidos por desferir um golpe mortal em Davi. Um deles, percebendo um dos homens de Davi arredar-se do grupo, decidiu abordar-lhe. "Sabe, os soldados leais a Saul não têm a força que você pensa. O que você realmente deseja com Davi? Não há motivo algum para lutar ao lado dele." Parecia que as palavras aguçadas do espião tentavam criar divisão, mas Davi, observando de longe, não podia permitir que isso acontecesse.
Consciente de que a sua abnegação era a única proteção contra a traição, ele decidiu conversar com seus homens. Davi reuniu todos em um ar de seriedade. Venham aqui, irmãos meus. Há almas que ansiam por confundir a verdade. Temo que traição e dúvidas que estão germinando em nosso meio. Precisamos nos reafirmar neste momento. Enquanto os homens olhavam perplexos, Davi continuou. Lembrem-se, o que temos é maior do que nossa luta individual. São vidas em jogo e justiça a ser feita em nome do Senhor. A determinação em suas palavras trouxe unidade. Entretanto, enquanto o acampamento se preenchia de esperanças renovadas, um novo mensageiro chegou, desta vez com um aspecto enervado. Senhor Davi, as informações que têm passado são alarmantes. Saul está se aproximando e seu exército é numeroso. Uma tensão palpável se ergueu entre os homens. Davi, percebendo o medo ressoando como uma onda entre eles, respirou fundo. Devemos agir conforme o Senhor nos orienta. Se fomos eleitos para sermos instrumentos de libertação, não podemos recuar agora, disse, sua voz como um clarim de coragem. Enquanto a noite se aproximava, Davi resolveu se retirar para buscar novamente ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, como proteger o teu povo? Como posso liderá-los na luz da verdade se a traição se aproximar de todas as direções? Novamente ele clamou, mas no fundo de seu espírito, uma certeza incerta começava a desabrochar. Na quietude das sombras, uma visão começou a crescer em sua mente. Uma estratégia divina que poderia não apenas salvar seu povo, mas também transformar a situação sobre um novo começo. Ele se lembrou das palavras de seu mentor, Samuel. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Davi saiu de sua oração, tomado por uma ânsia renovada. Levantem-se, homens, não cederemos, e em vez disso usaremos astúcia contra os planos de Saul. A batalha do Senhor é a nossa, mas devemos nos preparar para o que está por vir. Precisamos estabelecer um alerta nas fronteiras e reunir outros que ansiam pela verdadeira liberdade. E assim, cada homem se preparava não apenas para a luta, mas para uma nova revelação no plano de Deus. A unidade crescia como uma chama acesa, e os gestos de amor e coragem entre eles fizeram ecoar a verdade de que estavam unidos por um propósito maior. Enquanto sua fé crescia, Davi não tinha ideia do mistério que aguardava além da próxima batalha. Uma reviravolta que não apenas moldaria seu futuro, mas aquele de toda a nação de Israel. O destino aguardava, e a respectiva realização estava prestes a ser revelada. Uma vitória não apenas sobre os filisteus ou Saul, mas sobre o medo e a opressão. Como Deus responderia ao clamor de seu povo? O que estaria por vir na continuação do seu plano soberano? Esses mistérios pairavam sobre o acampamento naquele momento, como um véu que apenas o Senhor poderia descerrar.